Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Hoje eu quero falar especialmente com a mulherada, especialmente a mulherada que sofre de TPM. Se você é homem e está assistindo esse vídeo, então compartilha com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua irmã, com a sua mãe, porque eu vou passar algumas informações que podem ser muito interessantes para elas, para vocês. É o seguinte, eu não sei se você sofre de vontade de doce especificamente, ou de mais carboidrato durante o período pré-menstrual, né? Durante a TPM. A gente sabe que durante esse período, o que a gente chama de fase lútea, né? Fase lútea, a gente tem uma queda da serotonina, que é aquele neurotransmissor que ajuda a gente a ter o bom humor, mais disposição. Então a gente tem, por fatores hormonais, fatores fisiológicos, uma queda desse neurotransmissor, a serotonina. Quando a gente aumenta o consumo de açúcar e aumenta aí, consequentemente, a produção de insulina, isso facilita a absorção de triptofano, que é o aminoácido que ajuda na formação da serotonina. Então o corpo faz, a natureza, que é muito inteligente, o nosso organismo, o nosso corpo também muito inteligente, faz com que a gente tenha uma vontade maior de consumir doce. Para quem não gosta muito de doce, muitas vezes mais de consumir carboidrato refinado, para que a gente tenha um aumento da absorção de açúcar, um aumento consequente da produção de insulina, que vão favorecer a absorção de triptofano, um aminoácido que está lá competindo com outros aminoácidos da nossa alimentação. Então a absorção mais facilitada do triptofano faz com que a gente tenha uma maior produção de serotonina, que está baixa lá nesse período do nosso ciclo. Portanto, não se sinta mal, não se sinta um ET e nem uma pessoa errada se você tem vontade de comer doce durante a fase pré-menstrual, durante a sua TPM. Isso é normal, tá? Isso é fisiológico, como eu falei. O que a gente pode fazer aí é não fazer exclusões extremas nem de carboidrato, até porque durante também o período pré-menstrual e durante a menstruação a gente tem uma necessidade energética maior, é também uma segurança do nosso organismo que vai perder sangue aí durante um período. A gente tem uma necessidade também maior de proteína, uma necessidade maior de carboidrato, pelos motivos pelos quais eu falei, então a fome também é maior. Então não adianta a gente fazer restrições extremas aí, uma dieta super restritiva durante esse período, se você sofre de TPM muito forte. Então não começar uma dieta restritiva nesse período seria muito interessante, nem manter uma restrição muito grande. Manter o carboidratos de média carga glicêmica, né? Então uma velocidade de absorção do carboidrato média, fazendo com que a gente tenha esse aumento do açúcar e da insulina para absorção do triptofano e formação da serotonina, mas também a gente tenha o aporte de energia suficiente. Então, não restringir o carboidrato, como eu falei, consumindo batata doce, consumindo mandioquinha, consumindo mandioca, consumindo inhame, consumindo arroz integral, arroz negro, arroz 7 grãos, 12 grãos, né? Consumindo grão de bico, consumindo feijões, lentilhas, as leguminosas, que são os alimentos desse grupo, tem um teor altíssimo de vitamina B6, que também cai nessa fase da TPM, que é super importante. Então a gente precisa manter esse consumo do carboidrato, que é muito importante para a nossa energia, tá bom? Caso a vontade do doce, né? Se você especificamente gosta do doce, consumir um docinho de boa qualidade nesse período não vai trazer malefício nenhum, pelo contrário, vai te ajudar. Então eu sempre indico o chocolate amargo, 70% cacau. Se você não gosta muito, não está muito adaptado a esse sabor, o meio amargo, às vezes consumir ele junto com castanhas, com amêndoas, com avelãs, para melhorar um pouquinho o sabor, é uma boa opção. Se você for consumir frutas secas, tâmaras, nuts, né, assim, as tâmaras, damasco, ameixa ou a passa, são as frutas secas associadas a castanhas também, avelãs, para a gente aumentar o teor de gordura aí, aumentar a saciedade, vão te ajudar, tá bom? Como eu falei, a gente tem uma necessidade energética maior,
a gente precisa consumir, e aí às vezes você consumir esse tipo de alimento no momento que você tem aquela avidez maior vai ser muito inteligente, certo? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, que eu tenha tirado aí um pouco da sua angústia, da sua vontade de doce naquele momento que essa vontade persistir. Não, isso não é um problema seu, do seu organismo. Existem síndromes pré-menstruais mais fortes, mais severas, mais sérias. E aí, é claro, você deve procurar um nutricionista ou até mesmo um médico para avaliar e para te orientar individualmente. E aí, antes que você pense assim, Raquel, na verdade, eu tenho vontade de comer um brigadeiro, tá? Eu tenho vontade de comer um doce que não tem nada a ver com esses doces funcionais que você está me falando, saudáveis, nutritivos, você está me falando, é realmente açúcar de verdade. Tudo bem, desde que você tenha controle no consumo. Se você consumir um brigadeiro e esse brigadeiro te satisfizer, te fizer feliz, ótimo. Mas se você perceber que você não tem o controle no consumo, que você vai exagerar no consumo, isso vai te atrapalhar, não faça. Então prefira criar aí o hábito de consumir coisas boas. Porque o período pré-menstrual é um período naturalmente mais inflamatório. Se a gente tem um consumo de açúcar, que também, assim, um açúcar em excesso, que também acaba sendo um alimento pró-inflamatório, você pode exacerbar e aumentar os desconfortos na sua TPM e durante a menstruação também. Então tudo é equilíbrio, tá? Você já sabe que é normal você ter essa fome maior nesse período, ter a vontade de doce especificamente nesse período. Então consumir uma quantidade pequena, uma quantidade no momento que essa vontade persistir, né? Naquela hora do dia é à noite, ou é depois do almoço, ou é à tarde, coma naquela hora. Coma preferencialmente o que for mais nutritivo, que vai te trazer um benefício e aliviar essa questão. Se a vontade de um doce mais trash, vamos dizer, uma guloseima, mas assim, existir, coma numa quantidade moderada, tá bom? É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada e um beijo.